Bom, boa noite a todos, né? Iniciamos mais um estudo do Voz da Reforma, né? Para quem vai assistir depois, que tenha um bom momento com a gente também aqui, de comunicação, de dar voz à reforma, aquilo que somos protestantes, e muito bem-vindos aqui. Novamente, meu nome é Isaac, eu sou pastor na Igreja Presbiteriana Vila Menezes, e eu acho que no outro a gente não se apresentou. Vou passar então para os irmãos, o Alifer se apresenta rapidamente. Faço parte da mesma igreja do Reverendo Isaac, tá? Igreja Vila Menezes, em Nepomuceno. Sou diácono lá e tenho oportunidade também de ministrar algumas aulas na escola dominical e é um prazer estar aqui falando sobre teologia, sobre Bíblia. Diego. Me chamo Diego, sou da segunda igreja presbiteriana de Lavra, sou membro ali, mas estou em transição aí, né, para Vila Menezes. Eu também amo a palavra de Deus, gosto muito de teologia e estou aqui com os irmãos para aprender um pouquinho mais, né, crescer aí no conhecimento do Senhor. Certo. Manu. Boa noite a todos, é um prazer, né, estar com vocês novamente. Meu nome é Manuel, sou membro da igreja, da congregação, né, presbiteriana do Brasil, aqui no Jardim Eldorado, em Lavras. É um prazer novamente aí poder agregar e principalmente ser nutrido da boa palavra do Senhor. Leandro. Boa noite, meu nome é Leandro, sou missionário da Jocum, né? Formei na Jocum, fiquei 2 anos na Jocum e hoje a gente trabalha com assessoria à igreja, né? Ajudar as igrejas. Eu estou me membrando na Teu Reino e líder do ministério Amando o Próximo e estamos junto aí na caminhada para poder aprender mais com a turma aí. Em nome de Jesus. Leonardo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Leonardo, sou da igreja aqui de Muzambinho, da Igreja Presbiteriana Conservadora, e hoje é uma alegria estar aqui com vocês, aprendendo um pouquinho mais sobre as Escrituras, aprendendo um pouquinho mais sobre a fé que a gente tem em Cristo. Muito bom, né? Todos apresentados, como a gente não fez no primeiro, o nosso objetivo inicial do grupo é o estudo da Confissão de Fé de Westminster, que é o símbolo de fé da Igreja Presbiteriana. E iniciamos na semana passada com o estudo, o prefácio, a nota histórica e o primeiro capítulo, que é sobre as Escrituras, as Santas Escrituras. Né? E a gente concluiu o primeiro parágrafo da Santa Escritura e vamos agora para o segundo parágrafo, né, do primeiro capítulo da Santa Escritura. Eu vou iniciar a leitura, a gente, como a gente costuma fazer, a gente vai lendo e discutindo por parágrafos, por exemplo. Aí diz assim, 2. Sob o nome de Escritura Sagrada ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, todos dados por inspiração de Deus para serem regra de fé e prática. O diácono Afra muito bem colocou aqui a nós na tela, a exposição, que eles fizeram questão, né, a Assembleia de Westminster, de nomear todos o texto, né, da Bíblia, né? Creio que a gente não precisa citá-los aqui, a nossa Bíblia protestante, né? Mas citando aqui, eles citam, né, todos os livros da Bíblia aqui, dizendo que estes são aqueles inspirados. É interessante porque eu vou iniciar o comentário do porquê que até descreve e explicitamente coloca todos os textos ali. Porque a gente sabe que a Reforma Protestante sai da Igreja Católica Apostólica Romana, né? E de lá para cá
um dos objetivos e uma das consequências da reforma foi o só escritura. Então, houve ali uma nova régua no que se refere ao que é Bíblia ou que não é Bíblia, né? E como foi feita essa régua? Eles olharam questões principalmente como sintonia, sincronia, questões de a Bíblia ser perfeita e por isso não pode um texto chocar com o outro. E quando fizeram essa régua, tiraram vários dos livros, né, da chamada Igreja Apostólica Romana, né? A gente sabe que na nossa questão, a nossa Bíblia, a gente tem 27 livros do Novo Testamento. Eles também. O Novo Testamento não foi mudado até onde eu pesquisei aqui. Onde mudou foi que lá, no Antigo Testamento, nós ficamos com 39 livros e eles com 46, né? Então, são vários dos 7, né, livros que, quando os reformadores entraram nos estudos da Sagrada Escritura, observaram que era dissonante, não completava aquilo que Deus disse, a palavra, ou batia contra um outro, e outras coisas como quem escreveu. Então, isso tudo vai entrar nessa questão desse racha, dessa coisa, né? E eu vou citar também aqui os nomes que eu pesquisei mais cedo. Nós estamos falando de Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, ou Sirac, também chamando de Sirácida, e Baruque, né? Além de também alguns capítulos que foram acrescentados e modificações que foram feitas. Passo ao próximo que quiser falar. Eu já quero começar fazendo aí uma crítica, né, à Igreja Católica, porque assim, eu acho que eles são tão ousados que eles tentaram mudar o cânon do Antigo Testamento. Quem tem que decidir, ou seja, na verdade já estava decidido sobre o cânon do Antigo Testamento, eram os hebreus. Mas eles, sendo ousados, como eu disse, foram lá e acrescentaram outros livros que não estão, até onde eu sei, se eu estiver errado, vocês me corrigem, no cânon da Bíblia hebraica. Eu queria começar com essa observação aí. Eu também tinha destacado esse ponto para comentar, tá? Eles chamaram aqueles livros de deuterocanônicos, né? E eles incluíram esses livros que o pastor Isaac bem mencionou ali, mas eles não faziam parte nem do cânon, digamos assim, hebraico, né? Então, eles tiveram a audácia de colocar coisas que nem os antigos patriarcas colocaram. Mas a gente tem que lembrar, né, e considerar justamente a aplicação, né? Porque antes está se dizendo, né, um pouco mais anteriormente aos parágrafos, sobre a necessidade da revelação, né? E essa necessidade da revelação se dá também na especial, né? E principalmente quando a gente vê, e é só fazer dados, você trazer dados em relação à suficiência da revelação, né? Porque hoje os católicos, né, o catolicismo, ele tem apontado que o protestantismo ele apagou, tirou livros necessários das escrituras. Só que é só a gente ver quem prioriza as escrituras como revelação especial, né? Se você não tiver, como eu posso dizer, o dogma, a Igreja Santa, como parâmetro para ler a Bíblia deles, por exemplo, até mesmo os apócrifos, né? Não vale nada, né? Para nós, não. Para o protestante, para a reforma, a Bíblia é a única regra de fé e prática, né? Ela é o parâmetro para a gente ler qualquer outra coisa. Ela é o parâmetro para a gente falar sobre qualquer outra coisa, né? E entender a necessidade dessa revelação, né? Ou seja,
crentes, né, plenamente convictos da sua fé, entendem que é uma revelação completa, né, é suficiente de Deus, porque é palavra de Deus. E isso vai moldando o evangelismo, discipulado, tudo à luz dessas escrituras, da revelação geral e principalmente a defesa dessa fé, né, porque com base nas escrituras, né, na suficiência dela, nós defendemos a nossa fé, né, defendemos o evangelho, e é entender, lógico que isso é um estudo um pouquinho mais, né, aprofundado, mas você tem parâmetros do porquê que a gente não considera apócrifo como inspirados, né? Você tem parâmetros bíblicos, né, e parâmetros principalmente revelacionais para desconsiderar, né? Então, cabe, né, quem quiser saber mais sobre o assunto, pesquisar, né? Por que foram tirados, né? Porque a inspiração, lógico que a gente tem que lembrar, né, principalmente como um grupo de teologia, que a nível histórico, os apócrifos, eles servem, né? Eles são bons. A nível histórico, para a gente entender muita coisa na história e tudo mais. Porém, né, você tem esses parâmetros para torná-los inspirados ou não, né, dentro dos estudos reformados. Acho que vale até depois a gente dar uma citadinha, nem que seja por cima, de por que alguns foram retirados, né? Acho que depois que o pessoal comentar, ou não sei o que o reverendo Isaac vocês acham. Pegando aí meio que o gancho do Manuel, sobre ele meio que revendo aí, né, o que a gente falou na reunião anterior, eu queria falar sobre a seguinte questão. Ao meu ver, os autores da Confissão de Fé de Westminster, eles foram muito felizes em decidir iniciar o texto da confissão tratando sobre a Escritura, né? Ao contrário do que a gente vê aí nas teologias sistemáticas, que começa sobre a doutrina de Deus. Portanto, a gente já pode ver aí um princípio de só Escritura. Lá, né, no século aí 16, né, 17. Até porque, como é tratado lá no parágrafo 1, nós só podemos, de fato, conhecer a Deus através da revelação especial, ou seja, da Escritura. E outra coisa aí é que, na teologia, nós não estudamos Deus. Até porque não tem como você estudar Deus, ao meu ver. Nós estudamos a Escritura. Porque na Escritura nós conhecemos Deus. Então, assim, só para deixar aí, ressaltar essa questão aí que eu não falei na outra reunião, que eu acho que é importante, né, tratar sobre isso. Por que eles escolheram colocar a Escritura, né, lá no parágrafo 1, né? Foi, assim, muito bom, né, começar por aí, que a gente já vê esse princípio de só a Escritura. Válido sim, né, a gente falar um pouquinho sobre essa questão, né, do porquê foram tirados. É legal, até para não ficar perdido. Só para complementar o que o Diego disse, que é interessante, principalmente para que a gente que está estudando teologia mesmo, é entender os parâmetros, né, principalmente os parâmetros da revelação em si, né, que quando a gente começa a estudar prolegômenas, né, que seria teologia da revelação, principalmente nessa questão de que Deus pode ser conhecido, os 3 pilares é que Deus existe, Deus se revela e Deus pode ser conhecido, né? Então, ele existe, é fato, ele se revela de alguma forma, ou seja, ele se inclina em direção, não em prostração, não é isso, mas ele se inclina porque o homem não consegue vê-lo sozinho, né? Por conta da corrupção do seu coração. E ele pode ser conhecido. Então, a sua revelação, né, dada a nós, nos faz também entender que a fé é acompanhada da razão. Então, eu preciso estudar, eu preciso acompanhar, eu preciso entender o Senhor através do que Ele nos revela. Né? Muito bem colocado, né? A ideia de que nós não conhecemos Deus em sua plenitude. Obviamente não, né? Por isso que Ele nos revela é o necessário para a glória dEle também. Né?
Pois é, perfeito o que vocês disseram, né? É muito bom mesmo. E aí eu pesquisei um pouquinho, bem simples, né? Quando a gente fala de apócrifo, nós estamos falando de algo que lá na etimologia da palavra está dizendo sobre algo oculto, é secreto, né? E quem deu o nome de apócrifo a esses livros antigos foi o Jerônimo, um dos pais da igreja, né? E aí eu tive a curiosidade de ir encontrar, porque os 7 foram tirados, a Igreja Católica colocou e a Reforma tirou. Mas tiveram muito mais, né? Eu vou ler alguns aqui, por exemplo. Ó, primeiro livro de Adão e Eva, Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Sidraque, Ascensão de Isaías, Assunção de Moisés, Caverna dos Tesouros, Epístola de Aristeias, Livro dos Jubileus, Martírio de Isaías, Oráculos siblinos, Prece de Manassés, primeiro livro de Enoque, e são 24, eu não vou ler todos aqui. Mas, como a gente comentou, traz muita história. Por exemplo, tenho certeza que, quando fala do martírio de Isaías, elucida algo sobre como o profeta morreu, por exemplo. Né? Gente que pode ter, sim, ou estado lá e passou para alguém, ou como na época era o comum, passava oralmente a tradição de um para o outro, e nesse aspecto chegou alguém escreveu, mas não é Bíblia por quê? Porque não fez necessidade desse livro estar lá, como eu disse, né? Ou uma das palavras que mais se usa quando estuda esse aspecto da palavra é harmonia. Então, de alguma forma, perde a harmonia, né? Eu lembro de muitos professores falarem, olha, você lê a Bíblia, lê bastante. Aí se um dia você achar que um texto que você leu está batendo com outro, você está errado, você pode ir lá olhar. E não é só algo cegamente, mas porque a escritura, por ser escritura, sim, já se prova, sim, mas até pelo entendimento. Se você estudar, você vai ver, não, eu estava errado. Eu estou achando que o Isaías diz algo aqui, o João aqui que está entrando em conta. Não está. A gente vai estudar e vai ver que não, né? Leandro. Era nesse ponto que eu ia chegar. As escrituras, elas se completam, né? Então, assim, Deus na plenitude dele, eu creio que a gente crê, né, que tudo foi formado, tudo, Deus já tinha todo esse propósito, né? Por mais que tentaram fazer que desse errado, Deus ele não vai deixar, porque ele já tem tudo sob controle do início ao fim. Então, assim, essa parte harmônica desses outros livros não batem. Então, assim, enquanto a gente vê Isaías, aí fala em João, então, assim, a Bíblia reformada, a Bíblia que realmente Deus deixou ela se completa. Ela se completa de Gênesis a Apocalipse. A gente vai lendo ela e vai vendo que não tem nada que ao acaso. É tudo mesmo aquilo inspirado por Deus e foi na ordem que Deus queria que tivesse nessa ordem. E tudo aquilo que tentaram corromper, né? Ele foi tirando, né? Aos poucos, através de teólogos que foram fazendo essa peneira, né? Essa peneira, porque imagina, para que a gente ia querer saber como Isaías morreu? Não teria fundamento nenhum, né? Então são coisas que não teria muita necessidade. O E Ralph até... depois do Manu. Obrigado. Ainda até nessa linha do que vocês comentaram aí, só dando uma pincelada, mas o Diego tinha citado, né, que um dos pontos que fizeram tirar esses livros são que eles não entravam no cano hebraico. Então, o próprio povo ao qual Deus se revelou não tem aquilo como inspirado, por que alguém vai ter, né? Por que a Igreja Católica tinha? Outra coisa que se via muito é que eles não fazem muito esses livros que foram retirados, né, no cânon, vou chamar de cânon reformado, digamos assim. Eles não têm citações sobre eles no Novo Testamento, a não ser alguma coisinha histórica ou outra, né? Mas, por exemplo, você vê Jesus, você vê Paulo, você vê Pedro citando Isaías, citando o Êxodo, citando outros livros da Bíblia. Esses, a citação praticamente não tem. Aí o pessoal pode lembrar do livro de Enoque ali, que tem uma citação ou outra, mas assim, são trechos,
Então, não se justifica, né, a quantidade de citações que tem ali do livro de Enoque. E a questão também do testemunho histórico, né, que se fala muito também, que os pais da igreja, os pós-apóstolos, também não assumiram esses livros como livros inspirados. Então, lógico, são mais critérios, né? Como o pastor Isaac mencionou, a questão da desarmonia, às vezes tem um livro desse que fala uma coisa que nenhum outro livro da Bíblia falou e não dá base nenhuma, às vezes fala o contrário. Então, é lógico, se esse livro é minoria, eu tiro ele, deixo e mantenho os outros, justamente por conta desses critérios aí. Então, são critérios até, eu diria, espirituais, obviamente, mas são também critérios racionais, questão de lógica, né? Perfeito. Só um exemplo, né, para quem está assistindo a gente. A ideia principalmente de que a Bíblia não entra em contradição, né? Deus não vai se contradizer em sua própria revelação. Então, se você pegar, se eu não me engano, é o primeiro ou segundo livro de Macabeus, e Macabeus ali vai dizer sobre a oração por mortos, né? Intercessão por mortos, né? Por aqueles que já passaram dessa vida. Coisa que o Evangelho de Lucas, no capítulo 16, fala que é errado, né? Então, é basicamente essa contradição, esse choque. Então, o que eu coloco? Um livro histórico ou um evangelho, né? De uma testemunha ocular do Senhor Jesus, né? Então, vai trazendo esses parâmetros, né? Onde eu vejo que é o que eu falei, há contextos, são livros históricos, né? Então, para você entender, por exemplo, a cultura dos macabeus, eles faziam isso, mas eu não considero eles inspirados, né? Então, por isso eu não coloco livros que se contradizem, não, só que apenas se complementam, porque a revelação do Senhor é progressiva, né? Perfeito. Vamos seguir então no texto mais um pouquinho, e aí vem como a gente sempre vê, né, os documentos de Westminster, eles são referidos os catecismos são pergunta e resposta, texto, e a confissão, capítulo, parágrafo, texto bíblico, né? E aí vem os textos para a gente poder conversar sobre, né, o embasamento, né? Qual é o embasamento que o Westminster dá para dizer isso que foi dito, né? Que a palavra de Deus é esses livros, do Antigo e do Novo, e são esses, né? 39 mais 27, não aqueles tantos outros. E aí a gente entra, né? O primeiro, Efésios 2:20, diz aqui: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então esse texto é interessante, né? Porque o apóstolo Paulo vai falar, está falando lá de uma igreja que estava morta, né? No Efésios 2, e que Deus transformou, né? E aí ele vai falar dessa igreja, né? Esses diz o 19, né? Estrangeiros, peregrinos, concidadãos dos santos, família de Deus, e sobre qual edificação estamos como igreja, né? E é nessa. E quando ele diz que nós estamos edificados, fundamentados no apóstolo profeta, ele não está dizendo outra coisa senão que estamos edificados na palavra. Porque o Antigo Testamento foi escrito por profetas e o Novo Testamento por apóstolos, né? Então você vê essa questão, né? A Bíblia, ela está embasada nisso. Eu acredito que é por isso que ele traz esse texto sobre a edificação da igreja aí, né? Isso porque os profetas do Antigo e os apóstolos do Novo falaram de Jesus, né? Senão da origem, da vida, morte, ressurreição, assunção e retorno. Leandro? E o apóstolo Paulo, ele tinha um profundo conhecimento, né, de tudo, né? Ele, assim, talvez Pedro não teria esse conhecimento, os outros apóstolos não teriam esse conhecimento que Paulo tinha, até estudo sobre esses, no qual não entrou no cano. Então, assim, Paulo, ele tinha um conhecimento muito grande.
Então, quando ele coloca esse texto aqui, é com muita verdade. Então, assim, Paulo ele entra nesse divisor também, né? Porque ele era um estudante assim profundo, tanto é que ele matava tudo que ele fazia porque ele cria que aquilo ali era verdade, até ter ele encontro com Jesus, né? Até Jesus mudar a trajetória dele ali. É interessante, só a nível de conhecimento, a Igreja Presbiteriana Conservadora, ela, lógico, isso não é um texto bíblico que manda se fazer isso, mas a gente sabe que vários aparatos do culto reformado são para representar algo maior, né? Por exemplo, o púlpito na frente lá, mais alto que a congregação, né? Não é para deixar o pastor mais bonito, ou, né? Até porque tem um pastor que não é muito bonito, né? Mas é para direcionar a ideia de que Deus fala de cima para baixo, né? Então a congregação ouve e através da instrumentalidade do pregador, Deus está falando de cima para baixo. E a Igreja Presbiteriana Conservadora, ela faz uma coisa interessante. Eu não sei se a IPB faz, eu não pesquisei ainda. Reverendo, me corrija ou me fale se realmente fazem, mas a conservadora, quando ela está fazendo a igreja, antes, no momento do fundamento da igreja, eles colocam a Bíblia junto com a base, né, justamente para representar essa ideia de edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Né? Então, colocando ela como o fundamento, né? Ela como a pedra, que a própria revelação é a pedra que está formatando, né? Formando aquela igreja. Então, só a nível de curiosidade aí. E é legal, porque você representa, aí se faz um culto ali, mostrando que o Senhor é quem está conduzindo, né? E aquela igreja para a glória do reino, né? Também. Deixa eu só responder o Manu, então. Até onde eu sei, Manu, não se faz exatamente assim. Sempre faz um culto de lançamento de pedra fundamental, né? Quando vai construir, né? Mas não tão direto assim, não. Achei muito, muito interessante. Quem sabe as próximas, né, o Alfa, que nós fomos, o Diego. Você também, mano. As que nós for plantar aqui em Lavras, quem sabe, hein? Lavras Nepomuceno, tem 3 projetos, hein? E aí, indo. Até vou até projetar de novo o texto que o reverendo leu. Não à toa, um dos critérios. Opa, peraí. Não à toa, um dos critérios que também os reformadores utilizaram para considerar um livro canônico é isso daqui, ó. O texto fala edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Um dos critérios que eles tinham era se o livro foi escrito por um apóstolo, por um profeta ou por alguém muito ligado a eles. Ou seja, o próprio critério que eles utilizaram para poder excluir alguns, eu vou chamar de excluir, né? Mas de excluir alguns livros e adicionar, não diria adicionar outros, mas confirmar a autoridade de outros é um critério bíblico. Veio de um apóstolo, veio de um profeta ou de alguém extremamente ligado a um desses, né? Excelente, muito bom. Leonardo. Quando Efésios 2:20 aqui, que é o que a gente leu, fala sobre a edificação, sobre o fundamento, né, que é o próprio Cristo, me lembrou muito do texto de Gálatas 1:8, que fala que o apóstolo Paulo fala, né, que ainda que nós, o mesmo anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Me lembra muito porque tá aí uma das razões porque muitas igrejas estão afastadas do verdadeiro evangelho. Estão afastadas do evangelho simples e puro. Porque a todo momento tenta acrescentar algo além da escritura. Seja a própria igreja católica com os livros apócrifos, ou as falas do Papa, ou como, por exemplo, os espíritas com os livros que eles acreditam, ou tantos outros livros que ele sempre tenta acrescentar outra coisa, e sempre fugindo do evangelho simples e puro. Então, uma das razões
para a gente sempre seguir sempre apenas a Escritura, somente a Escritura, é porque o nosso fundamento é Cristo. É Cristo e ponto. Não tem uma vírgula e escrever o resto da história, tentando acrescentar traços ou outra coisa, como por exemplo os próprios coaches, né? Que a gente vê aí que eles sempre tentam falar que o homem é o ponto fraco de Deus, ou a teologia da prosperidade, que você tem que fazer aquilo e aí você vai ter uma casa, um carro. E aí o irmão que está lá enganado acaba entregando tudo porque não tem um conhecimento sólido da Escritura, que é o fundamento, que é Cristo. Então, quando a gente está em Cristo, a gente entende realmente o que é o Evangelho, o que é puro, o que é simples. Perfeito, Léo. Leandro. E a gente tem que entender que existe Satanás também tentando corromper todo o tempo, né? É justamente o que o Léo falou ali, ó. Além disso tudo, ainda tem Satanás tentando corromper aquilo que Deus fez que é perfeito, né? Então, assim, mas Deus é o que eu costumo falar com os meninos, onde que eu passo, no CT. A gente é o único soldado que vai para uma batalha que já tá vencida. Mas só que na maioria das vezes a gente anda como derrotado, mas a gente é vencedor. Então a gente precisa ter essa certeza no nosso coração. E isso que ele falou é muito show, muito correto, é a gente entender que o inimigo ele vai sempre tentar tirar, desviar o foco daquilo que é verdadeiro, porque ele é enganador desde o princípio, né? É interessante, né? Principalmente quando foge do parâmetro, né? Do objetivo do reino, né? Que é a glória de Deus, né? E o pecado, né? Hamartio, vem de errar o alvo. Então essas artimanhas, seja de Satanás ou da nossa própria carne, muitas vezes, é para desviar o foco. Exatamente. Porque o objetivo é a glória de Deus. E a gente só encontra essa revelação bem fixada e o caminho bem delineado através das Escrituras, né? Através do fundamento, através de Cristo, através da revelação especial que o Senhor nos concede, né? Perfeito. Léo quer falar de novo? Não. Esqueci de tirar a mãozinha. Então tá. Um gancho ao que o Alfred disse, o que eu me lembrei aqui, que é a questão da escritura, né? Dos autores. Isso é importantíssimo. Porque nós estamos falando, vamos falar dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós estamos falando de Mateus e João, que é apóstolo, viu Jesus, andou com ele, e por aí vai. Mas e Marcos e Lucas? Não é apóstolo, mas foi discípulo de apóstolo. Né? Os dois a gente vê tanto aos pés primeiro, salvo engano, na história de Pedro, que era o maior de todos, tanto Lucas e Marcos aos pés de Paulo. E Paulo esteve aos pés de Pedro para aprender o evangelho, aonde Cristo tinha andado, o que ele tinha feito, e por aí vai. Então, o mesmo com os irmãos, né? E aí alguns, depende do que você leu lá sobre Judas e Tiago, né? Eu acredito que é os irmãos de Jesus, discípulos que escreveram, e não apóstolos. Mesma coisa, estiveram andando com quem andou. Né? Então é perfeito. Quando você já começa pelos autores, aí você já descredibiliza bastante chamar aqueles apócrifos de livros da escritura. Né? Ninguém levantou a mão, eu vou passar para o segundo verso, então. Que são dois, Apocalipse 22, 18 e 19. Eu vou pedir o Diego, tá aí de boa, Diego? Não, né? Eu vou ler aqui. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acha escrito neste livro. Então, você vê que é uma penalidade custosíssima
que o apóstolo João descreve aqui sobre aqueles que mexem. E aí eu acredito que na sua mente vai vir uma seita que é muito grande, muito famosa, eu não vou citar aqui, mas que fez exatamente isso, né? Com a Bíblia inteira. Se os católicos colocaram algo, essa seita alterou a Bíblia inteira. Onde estava escrito Jesus Cristo, o Filho de Deus, o artigo definido, dizendo que somente ele é o Filho, eles colocaram um Filho, né? E diz que é uma edição da Bíblia, né? Então, Deus tem misericórdia dessa galera, porque a palavra é dura, né? Sobre o que iria acontecer com quem alterasse a Bíblia, né? Alguém quer? Fato, né? E principalmente, realmente é escancarado, né? Esse tipo de erro, né? Porque você pega nitidamente. E considerando também, né? Além de forma escancarada, dizendo que é palavra de Deus, a gente tem que lembrar que toda seita, um dos parâmetros é que é necessário um livro à luz da Bíblia, ou a Bíblia à luz de um livro, né? Escrito por um representante maior, né? E aí a gente tem alguns citados, como Ellen White, né? Allan Kardec e vários, de Macedo, né? Tem até filme, né? Então, assim, são tantos e tantos outros que trazem esse tipo de inspiração própria para dizer que é Deus, né, falando, né? E infelizmente, queridos, por um erro crucial e por falta, crucial e bobo, que é a falta da leitura bíblica, pessoas são mais e mais levadas a erros doutrinários, teológicos, e principalmente, e isso é um ciclo vicioso, porque era o que estava acontecendo no tempo da confissão, antes da confissão, e é o que acontece nos dias de hoje. É vicioso. Então, a gente vê a necessidade, principalmente aí, líderes que possam assistir esse vídeo, a necessidade de que a igreja seja solidificada nas escrituras, né? Eu sei que é bom livros, eu sei que é bom estudiosos, mas leve a Bíblia, né? E que esses estudiosos estejam à luz da Bíblia, né? A revelação. Eu tenho uma certa dificuldade com pregadores que chegam lá na frente e fecham a Bíblia. Eu tenho uma dificuldade. Porque a Bíblia ela é parâmetro e comunica o fato de que você está lendo, de que você está buscando, de que você está expondo, né, o texto de forma expositiva. Leandro? Aí a gente vê o privilégio, né, que a gente tem, assim, de Deus se revelar a gente. Porque não são todos que têm essa visão da parte de Deus. De você poder ser escolhido, né? De ter essa... Porque a raiz calvinista, ela nos dá esse parâmetro, né? De entender a eleição. Isso é maravilhoso, da gente poder falar com autoridade, porque Deus não dá essa autoridade, porque Ele se revelou a gente. E a gente entende que Deus, Ele se revela a quem Ele quer. Ele não se revela a muitos, Ele se revela a quem Ele quer. Então as pessoas que ainda estão, é o próprio Deus. É o próprio Deus, e a gente tem esse privilégio, cara. A gente tem que acordar todo dia e falar desse amor e glorificar a Deus, porque a gente tem esse privilégio. Porque uma vez que a luz é gerada no nosso coração, a luz significa responsabilidade. Então a gente carrega essa responsabilidade que Deus nos deu, que é um privilégio para poucos. Eu creio que não são muitos, porque só quem tem o Espírito consegue discernir as coisas do Espírito. Então é algo maravilhoso. E aí, pegando o gancho do que o Manu falou e que o Leandro também acabou de pincelar, por isso que a gente não deve se assustar, deve discordar, óbvio, rechaçar, mas não deve assustar com o pessoal plantando
bananeira no meio da igreja, ou com o pessoal fazendo as maiores loucuras que você pode imaginar no meio da igreja. Por quê? Saiu o parâmetro. O parâmetro é a escritura, tá ali, ó. Tirou ela ou interpretou ela à luz de alguém que não seja a luz do espírito ou dela mesma, vai virar bagunça e das mais bizarras. Teve uma situação que eu ouvi alguém falar, depois eu acabei lendo assim, eu não lembro em detalhes, tá? Então, se alguém que estiver vendo aí lembrar, perdoe a falha que eu cometi, ou alguém que estiver aqui também. Mas basicamente era um cara, um pastor, que convenceu todo mundo que o batismo tinha que ser feito por picada de serpente. Sabe-se lá qual texto bíblico ele estava utilizando. E aí morreu uma pá de gente porque foram picados por serpentes e morreram. Tem os detalhes mais claros da história, eu só lembro assim do grosso mesmo, assim, da parte mais superficial. Mas aí a gente não tem que assustar com isso, não. A gente tem que rechaçar, a gente tem que, obviamente, tudo isso que eu tô falando, mas é isso que vai acontecer e disso para pior. Porque, mais uma vez, tiraram o parâmetro que deve ser a escritura. É interessante a gente também lembrar dos próprios Mormons, né? Não sei se está aparecendo só para mim ou se está aparecendo também aí para vocês, mas no YouTube frequentemente tem aparecido propaganda, publicidade aí dos Mormons, dos santos do último dia, né? Com a revelação deles. E quando a gente pega Hebreus capítulo 1, fala absolutamente sobre isso, que Jesus é a revelação final. Não tem outro evangelho, é apenas Cristo, é o fundamento, e eles foram uns dos que acrescentaram, né? Tem a Bíblia, mas a outra revelação que apareceu para Mormon e ele pregou outra coisa além das Escrituras. Mas é interessante a gente lembrar sobre isso também. E uma das coisas que o Leandro falou, que foi interessante, foi a respeito também da pregação, que nós precisamos pregar. A gente precisa falar a respeito de Cristo, né? Então, quanto é que eles estão lá, os próprios mormons, fazendo propaganda, publicidade, falando a respeito deles e tem crescido nesses últimos dias, nós também temos uma responsabilidade a respeito disso, de falar, mostrar o que é o Evangelho, o que é realmente as Escrituras e somente as Escrituras, para que outras pessoas também entendam o que é isso. Né? A gente é chamado para glorificar a Deus em tudo e em todas as coisas e também pregar o Evangelho. Né? Aquele texto que Jesus fala, ide e pregar o evangelho, a gente precisa lembrar muito sobre o pregar, porque muitas vezes a gente acha que o ir é ir lá para os Estados Unidos, ir para a África, ir para outro lugar, mas a gente tem que lembrar que o pregar é aqui, no meu bairro, na minha casa, na faculdade que eu vou, no meu trabalho, é pregar, explicar, mostrar o que é realmente as Escrituras. E o texto original não é ide, é indo, né? É por onde a gente passa. É indo. Porque a tradução, tem muitas coisas que foi feito da tradução que ela perde um pouco. Então é esse hino. E hoje, assim, impacta muito porque a gente não vê mais o evangelho da graça. É um evangelho que tudo é pago. É curso de liderança, ó, vou te dar uma ajuda e tal, mas clica embaixo. Aí você clica ali embaixo, é 12 de 80, 12 de não sei quantos. Você entende? Então, assim, isso tem me incomodado muito, porque a gente tem visto líderes grandes entrando nessa, fazendo as pessoas entrar nessa. Então, assim, é muito sério. Mais uma vez, eu trago o privilégio da gente poder, Deus dar esse discernimento e essa sabedoria pra gente. Porque tem pessoas que seguem essas pessoas. Você vê o cara ali, o cara. Eu não gosto de citar nome, mas aquele Douglas da Discopes, você vê até o Jesus, é a caricatura dele, cara. Tem me incomodado muito. E tudo é pago. Já não tem mais o evangelho da graça, sabe? A graça que liberta, a graça que cura. Não, eu vou fazer de graça, eu vou pelo. Não tem mais essa graça. Então, assim, é tudo pago, tudo. Então, a gente vê que está funilando para o final dos tempos por isso. E, assim, é tudo muito assim, cara, eu fico incomodadaço. Me incomoda mais ele do que os Mormons, para te falar a verdade. Porque os Mormons, pelo menos, cara, ali tá cego.
Agora o cara não, ele tem a Bíblia, ele tem um conhecimento, ele tem o poder de poder oferecer. Se a gente tem um conhecimento, a gente pode oferecer esse conhecimento de graça. Ele não precisa ser pago. Você pode estruturar outras igrejas de graça. E é isso que eu tenho feito, devagarzinho. A gente vê lá no Teu Reino como está sendo implantado lá a membresia, curso de membresia, como está sendo implantado tudo. Então a gente poder trabalhar aonde passar e sair. Deus teve que me tirar de dentro da presbiteriana para ser um agente 007, né? Infiltrado nas outras igrejas para poder levar a visão. Então, assim, na hora que perguntam da visão, aí a pessoa consegue entender. E esse evangelho da graça, isso tudo que a gente vê que está sendo corrompido, tirado da palavra, o que estão acrescentando, o que estão fazendo, é tudo muito triste. É triste a gente ver, assim. E é bacana quando você vê uma igreja que está nascendo, que nem essa, que estamos ajudando lá, fazer de tudo para dar certo, para caminhar dentro da palavra, cinco solo, tudo, fazendo tudo assim. Você vê que é um movimento de Deus, que é algo de Deus. Então, por isso a importância da gente, que uma vez que eu falei que a luz gera responsabilidade, é essa responsabilidade que a gente carrega. Todos vão se converter, todos não vão. Todos vão ser escolhidos? Não. Mas a palavra fala que a árvore vai ser reconhecida pelos frutos. Então, até pela certeza da nossa caminhada com Deus e da nossa salvação, e a certeza de ser escolhido ou não, é pelo aquilo que a gente tem produzido. A gente tem que produzir. O crente que não produz, ele é cortado e lançado ao fogo. Então, misericórdia, tem que produzir. Show de bola. E lembrando, né, que um dos propósitos e razões pelo qual nós queremos fazer esse grupo, né, propagar mais, é o fato de que isso serve de advertência para a gente, né? O Léo colocou um ponto bom. A gente vê propaganda e propaganda. A gente vê TJ em praças e materiais didáticos, né, solto e pesado em cima da mídia e tudo mais. E é lembrar daquela frase do Edmund Burke, né, que o mal triunfa sempre que os bons não fazem nada. Então é sempre lembrar que a gente precisa fazer a nossa parte, né? Pessoas que estão assistindo, que escutam, vão a igrejas fiéis, a palavra do Senhor, a essa revelação especial que nós temos comentado, é estudá-la. E eu aconselho a estudar para pregar, obviamente, né? Não ache que é só você sair lendo e acabar se cortando com ela porque você não sabe manejá-la, né? Essa espada. Então, estude, busque, nos procure, assista nossos vídeos, mas sempre lembre-se de que você precisa fazer, né? Fazer discípulos, né? Pregue o evangelho, mostre, Bíblia, revelação, o Senhor já faz, a gente é só instrumentos, ele faz o resto, né? Aplicação do seu espírito e que ela é no coração realmente, vai fazer efeito para aqueles que verdadeiramente ouvem o verdadeiro evangelho, né? E para deixar um ponto aqui claro, não tem nada contra os pastores que têm o seu salário, porque o trabalhador é digno do salário. O que eu fico revoltado é o muito. Eu de querer acumular muito, igual a gente vê. Tipo assim, porque já parte daquilo que é o necessário. A gente vê o Paul Washer veio aqui para aquele old school, então o livrinho dele lá era R$2. Um livro ali tem o, como é que fala? O evangelismo todo ali. Então não tem lucro nenhum. Não tem lucro nenhum. Então, assim, é dessa necessidade de algumas denominações sempre querer mais, vender o produto, vender a palavra. Gente, isso não se vende. Isso é de graça. Querer vender aquilo. E se a gente for pegar Jesus como parâmetro, o que Jesus tinha? Como que a gente pode espelhar numa pessoa assim, sendo que Jesus é totalmente o oposto.
Os apóstolos foram totalmente opostos. Então, assim, é se abstinar mesmo. A gente entender que tudo que Deus nos dá é para servir. É o que eu falo pessoal. Se não for para servir, não serve para nada. Meu carro, minha casa, aquilo que eu compro, as pessoas que eu trago para cá para comer. Então a gente ter esse entendimento que Deus ele nos dá ferramentas para servir Ele e se desprender de tudo. Eu chego num ponto na minha vida que eu me desprendi de tudo, não tem nada no meu nome. Amanhã, depois, se eu morrer, não tem nada, porque eu não quero. Eu quero viver esse evangelho da graça mesmo. Assim, do milagre dia após dia, e é assim que Deus tem feito na minha vida. É assim que eu tenho visto caminhar. Então é essa essência que tem perdido. Eu creio que as pessoas que entraram nessa live, que vê, que elas possam entender e continuar crendo. Que essa é a essência verdadeira. É o evangelho da graça. É a salvação da graça, de graça. Jesus Cristo ele não cobrou. Jesus Cristo ele não estava numa mansão com torneira de ouro. Ele não estava com um carro zero, não. Foi na graça, foi no sofrimento, foi na dificuldade, foi andando a pé. Então, na maioria das vezes, hoje, que meu irmão falou, quer fazer missões, quer ir lá para os Estados Unidos, não. Tem gente morrendo do lado da casa da gente. A gente precisa começar em casa. Se Deus te mandar, glória a Deus. Mas se Ele não mandar, o seu missionário, aonde você está, no teu trabalho, no que você estiver fazendo, numa compra de supermercado. Eu lembro que teve uma compra que eu fiz no supermercado, um menino que era homossexual, ele converteu ele dentro do supermercado, e ele foi para a igreja. Então a gente nunca sabe quem são. O nosso objetivo é falar desse amor, porque é uma ordenança. Deus ele nos dá, Jesus nos dá uma ordenança, vai e faz. O resto é eu. É o que eu sempre coloco na minha postagem. Apenas ame. O encarregado de fazer o resto é o Espírito Santo. Não é a gente não, que a gente não vai convencer ninguém. O Alifer. Não, só ia fazer um comentário bem rapidinho, uma coisa que o Leandro falou ali, que é fácil falar que a gente quer pregar o evangelho na África ou em qualquer outro lugar, porque as pessoas da África estão lá na África, estão do outro lado do mundo, não estão do meu lado aqui, precisando, né? Perfeito. E essa. Pode ir, mano, pode ir. Rapidinho, só para o que o Leandro falou, né? Deus manda com que. Jesus fala para que a gente vá e o resto ele faz, né? Realmente, né? Pessoas hoje pregam o evangelho querendo modificar através das palavras, né? Mas é o Espírito Santo que modifica. É ele que transforma. Spurgeon dizia, né? Que se você converte alguém, qualquer um pode vir desconverter. Então é basicamente isso, né? A gente busca ser instrumento para que o evangelho verdadeiro seja pregado e o Espírito faça a obra. A fé é dom de Deus, não tem eu, né? Eu só sou instrumento para proclamação da revelação especial. O restante, o objetivo, a mudança, a conversão, a adoção, a justificação é Deus, nada a ver comigo. Né? Perfeito. Pode ir, Leandro. Então, e isso é um caminho muito estreito, né? Porque se a gente vacilar, a gente acha que é a gente, né? Então a gente precisa lembrar todos os dias que é Deus que faz, porque que nem nesse meio. Você escuta muito, nossa, meu senhor me ajudou, se não fosse você tinha morrido, tinha isso. Não, é Deus. Tem um menino que ele tá recuperando lá no CT, e ele chegou lá na igreja, estava só de bermuda e camisa, o Jean, e levei ele para lá. Eu falei, meu filho, eu não tenho nada para te oferecer. O que eu tenho para te oferecer é a palavra aqui, é você, Espírito Santo. Esse vai mudar a tua vida. Se você agarrar, e se você quiser, e se Deus tiver esse destino para tua vida, você vai se transformar em outro homem. E não deu noutra. O menino tá transformando em outro homem. Então a gente não pode nunca perder essa essência, porque eu gosto sempre de lembrar e frisar sempre isso. As 3 coisas que derrubam o homem é poder, mulher e dinheiro. Então, e o pecado original foi quando a serpente fala ali para o homem, para Eva, né, que ela ia ser igual a Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque na maioria das vezes a gente julga, condena e mata. Então é tudo muito sério. A gente tem que entender que a gente não faz nada. A gente é algo insignificante. Deus ele tem prazer nas nossas vidas, mas a gente é muito insignificante. Então, assim, é Ele. É tudo para Ele,
para a honra dele. Enquanto a gente reconhece isso, ele vai abrindo os caminhos e a gente vai conseguir fazer isso, que é esse estudo que a gente está fazendo aqui. É levar a luz para as pessoas, para chegar essa palavra forte e a pessoa, por elas, se analisar, o Espírito Santo convencer ela acerca do juízo e do pecado, ela entendeu, opa, peraí, tem um outro caminho. Esse é o caminho correto. Aí o Espírito Santo vai fazer esse trabalho e nunca a gente. Isso mesmo, né? A conversa foi para esse lado muito positivo, né? Dessa prática, dessa palavra que a gente está falando, né? Da escritura. E eu pedi ao Alf para projetar uma imagem, Alf. Você faz favor, se estiver fácil aí, que diz muito sobre essa questão que a gente, lá do início da conversa, que é do sola escritura e de por que é uma bênção ter uma confissão de fé, os credos, né? Os símbolos de fé, para poder nos orientar. Vamos ver se ele consegue colocar aqui. Oxe, não tá aparecendo, peraí. Conseguiu, não? Não tô conseguindo, peraí. Tá de novo. Você vai tentando aí, e aí eu vou passar só para o próximo texto, e a gente vai comentando e dou a palavra para o Leandro, ele, assim que eu terminar. Tá bom. Eu esqueci a mãozinha ligada aí também dessa vez. Ah, não, então tá. E o terceiro texto é aquele famoso texto, né, que não pode faltar, 2 Timóteo 3,16, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, né? Então, esse texto explica completamente a atitude da escritura, né? Primeiro, a inspiração, que alguns teólogos vão lembrar mais como a aspiração, sopro de Deus, né? Mesmo que usando o intelecto de cada um daqueles que foram os autores, né? E tudo mais, e a utilidade, né? Ensino, repreensão, correção, educação na justiça, né? Então, o que a Bíblia faz é isso, né? Ela torna um manual de vida para a pessoa, ela educa a pessoa. O que eu falo toda hora lá na casa de recuperação que eu vou, que o Leandro me levou, me colocou lá, o Recanto Bom Jesus, é o que eu falava na outra que a gente ia também, é que o que transforma é a Bíblia, porque a Bíblia é que o Espírito Santo vai usar para modificar a gente, né? Deus nos fez pessoas cognitivas, intelectuais, pessoas que leem, pessoas que escrevem, pessoas que têm percepções, e é dessa percepção, dessa leitura, essa cognição, intelectuação da palavra, é que o Espírito Santo vai agir. Então precisa ler. Ah, mas o analfabeto não alcança a salvação? Sim, ouça, ele vai ouvir, ele precisa ouvir. E vai precisar inteligir essa palavra para que ela seja educada nessa nova justiça do reino, né? E aí, antes de passar para o Alfer, eu lembrei também que eu fiz alguns estudos sobre isso, né? E aí eu trouxe uns exemplos. Eu fiz isso aqui quando eu trabalhava em São Bernardo, foi em 2000 como é que é? 2014, mais ou menos, né? E aí eu trouxe uns exemplos da questão da evidência externa, por exemplo, da escritura, né? Primeiro, até um apoio da nossa editora, da revista que eu usava na época, né? E aí ele citou lá, por exemplo, o poema de Homero, que é um dos mais antigos, né? Foi escrito no 9º século antes de Cristo. E ele tem lá, diz os autores aqui, 644 cópias traduzidas, né? Só o Novo Testamento naquela época era 24 mil, né? Então, 4.000 anos, ou diz alguns um pouco mais, depois do texto da Bíblia ter sido escrito, permaneceu fiel, né? E nisso, várias outras
outras evidências externas, como citações de outras literaturas. Tem várias literaturas que citam a Bíblia, né? Como evidência externa. A gente vê ela a mesma, do começo ao fim. Então, 1.600 anos de Moisés até João, que é 100 depois de Cristo, 40 autores diferentes, 3 línguas, 3 continentes, diferentes destinatários, e a Bíblia é Bíblia, continua sendo Bíblia, inspirando, né, inspirada por Deus e educando as pessoas nessa nova vida de justiça do reino. O Aleph. Eu ia comentar também ali o verso 15, né? E que desde a infância sabes as sagradas letras, que te tornam sábio para a salvação pela fé em Cristo. Paulo estava falando aqui para Timóteo, olha, o Antigo Testamento você sabe desde criança. Ele está validando. Quando ele fala no 16, é uma referência também ao Antigo Testamento, né? Então, colocando ali o Antigo Testamento como fonte de inspiração por Deus, e obviamente esse verso é aplicado à escritura inteira, né? Mas especificamente aqui, se você pensar no versículo 15, ele está falando, ó, você sabe de quem você tem aprendido. E aí você vai ver gente aí como Caio Fábio, você vai ver, de novo, vou falar dele, o Kivitz, né? Falando que o Antigo Testamento não tem inspiração divina, que não serve, não tem nada ali para nós, como se esse texto da Bíblia não existisse, né? Eles esqueceram de 2 Timóteo aqui. Perfeito, né? Nós estamos expondo lá na igreja o Evangelho de Mateus, né, Aleph? E você percebe o tanto que Mateus cita o Antigo Testamento, cara. Mateus parece que ele tem o objetivo de mostrar que Cristo é o que está cumprindo tudo que está lá, né? A importância do Antigo com o Novo, que é uma outra questão muito debatida, né? Hoje somente se prega o Novo, hoje só se estuda o Novo, quando se estuda, infelizmente, né? Leandro. Infelizmente, o Caio Fábio ele partiu para aquela teologia daquilo que me convém, né? A teologia do amor, né? Porque o que acontece? A maioria dos líderes hoje que estão nessa cegueira espiritual para justificar os erros deles, eles têm cortado algumas coisas que não tem base, né? Fundamentada dentro da palavra. Não tem como falar. Não tem base. Quebra todo o fundamento. Se você pegar todo o Novo Testamento, você quebra o fundamento deles falar. E infelizmente se perderam, né? Se perderam no processo, no caminho, se perderam, se corromperam e tem tentado fazer disso uma verdade. Tem tentado fazer disso uma verdade e vai naquela. Vai que pega, né? Vai que cola. E aí vale o parênteses também, de que quando a gente fala que o Antigo Testamento inteiro é inspirado por Deus, a gente não está falando que tudo que está lá deve ser aplicado literalmente hoje. Deixa eu explicar muito bem para eu também não parecer que eu sou um desses caras. Mas o que é cerimonial ali já não tem mais sentido para nós. Mas tem um princípio por trás. Inclusive, muita coisa apontava para o próprio Jesus Cristo ali, né? E vão ter outras coisas que Deus ordenou para aquele povo naquele contexto e que não são repetidos no Novo Testamento. Portanto, não são coisas que a gente vai fazer. Então, a mais básica que a gente for falar sobre isso é a questão dos sábados, por exemplo. Que Paulo depois vai falar, ó, ninguém te julga por dia de sábado, ou festa, ou lua nova, não sei o quê. E algumas outras coisas que ficaram naquele contexto. Ah, então se ficou naquele contexto, eu vou excluir totalmente? Não, porque tem um princípio, tá? E muitas vezes esse princípio vai estar evidente, ou muito mais evidente ali no Novo Testamento. Assim, e hoje também são dois extremos, né? Tem algumas denominações que vivem só o antigo e esquece o novo. Então você vai vendo eles fazer essa mistura. E se a gente fizer um estudo sobre o tabernáculo ali, como ele foi feito, tudo indica Cristo. Do jeito que foi criado o tabernáculo, todo ali, como foi feito, né? E aquela loucura que você falou sobre o cara lá, as pessoas batizar com picada de serpente, ele estava copiando lá de Moisés, né? A serpente de bronze lá, né?
que no caso as pessoas eram picadas e olhava lá para a serpente era curado, só pode ser nesse texto. Então, assim, é tudo muito sério, né? O que tem acontecido, esses extremos, essas loucuras. Então, assim, tudo que está no Antigo Testamento, desde do primeiro livro, né? Que o livro mais antigo que tem é Jó, né? Então a gente vai vendo assim que tudo se completa. Tudo se completa. Então a gente. E outra coisa, o próprio Jesus, quando é tentado por Satanás, ele vai lá, Antigas Escrituras, naquilo que ele aprendeu. Ele vence o inimigo com a palavra, porque o inimigo falou com ele através da palavra. Satanás jogou a palavra nele e ele devolveu a palavra a Satanás. Tudo Antigo Testamento. Muito bom, perfeito. Último texto aqui do capítulo 2, eu acredito que a gente vai conseguir entrar no 3, porque o 3 a gente já falou mais do 3 do que do 2, quase. Não sei se vocês viram aí. É o Mateus 11, 27. Diz assim, Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, é aquele a quem o Filho o quiser revelar, né? Então, Jesus falando aqui sobre a revelação, né, dele, né? Tanto para nós hoje, né, do princípio do mundo e dele, né, que é o Antigo Testamento, quanto os evangelhos, que são as visões da vida de Jesus que os 4 evangelistas tiveram, né? Então ele fala sobre essa entrega do Pai para ele, né? E ninguém chega a Deus se não é pela ponte verdadeira, mediador, que é Jesus. E ninguém chega em Jesus sem Bíblia, né? Não tem como chegar a Jesus com visão. Eu falo muito isso quando eu estou no meios neopentecostais, por exemplo, na clínica que eu vou toda quarta, porque eu acredito que precisa, porque o pessoal está em meio a isso, a esse monte de coisa estranha que não está na Bíblia, e que não foi assim que Deus resolveu agir ordinariamente, né? Foi pela Bíblia. A gente é protestante, a gente é só a Escritura, né? Então, esse é o meu comentário. E fica mais uma vez o privilégio, né? Olha para você ver, Deus se revelou a gente. Olha só que coisa mais maravilhosa, cara. Assim, Deus na grandeza dele, na plenitude dele. Pô, eu era um bandido, não precisava se revelar para mim, não. Então, olha o carinho que Deus tem com as nossas vidas. Se revelar, mudar toda uma história, mudar toda uma trajetória e se revelar pra gente. Então, assim, e esse meio neopentecostal é aquele cristianismo missimioso, né? Que tudo é feito em 3 minutos. Só que não é. Não é feito em 3 minutos, porque quando a gente medita na palavra e a gente volta teologicamente, cronologicamente, geograficamente, é tudo muito demorado. Isso aqui chegou na mão da gente, hoje é tudo muito rápido, mas até chegar aqui foi um processo muito grande, de muitos anos. Então, assim, e hoje não. Hoje aquele evangelho vem para Cristo, a tua vida é aquele evangelho que você não busca assim, o que sai em Deus, mas aquilo que você vai, os benefícios que você vai colher através da fé. Então, eles têm trocado tudo, invertido tudo, porque Jesus Cristo, ele fala, siga após mim e toma o quê? A tua cruz. O que foi a cruz de Cristo? Foi alegria? Foi carro zero? Foi estar numa praia? Não. Foi dor, sofrimento, dificuldade, choro, lamentação. E na maioria das vezes é esse o evangelho que é oferecido. Então o que acontece? As pessoas se frustram, porque na primeira dificuldade que vem, a pessoa não vai ter suporte para aguentar, porque ela não foi preparada para isso. Ela foi preparada para algo que vem e que vai ter. Você vai, então a pessoa já dá 1.000 pensando em ganhar 100, que é 100 vezes mais. Então não é isso. Quando a gente resolve tomar nossa cruz, é renúncia. Jesus Cristo, ele renunciou tudo, ele renunciou a família. Então, na maioria das vezes, a nossa caminhada com Deus e aquilo que Deus tem nos revelado nos leva a isso.
a renúncia, renunciar a nossa vontade, renunciar ao meu descanso para estar no meio da turma doida lá. É o Isaac, não precisava estar lá amanhã, mas está lá, é cada um nos seus afazeres, fazendo, andando essa segunda milha. Isso é o que importa. E é isso assim que Deus ele quer da gente. Por isso que ele deixou a escritura, porque que nem o Isaac falou, não tem como. Como? Ó, pensa bem, é o que eu costumo falar para os meninos, como você vai passar a eternidade com alguém que você não conhece? E você só vai conhecer a Deus através da palavra, do contato de meditando, esse contato direto com a palavra. Então é impossível você estar a eternidade, passar a eternidade com alguém que você não conhece. Não vai ter. Não tem como isso. E realmente isso é parâmetro para que pessoas não caiam em erros, né? É você saber identificar uma boa teologia, uma boa igreja, né? Pilares que tragam realmente conhecimento, né? Para que você receba liberdade, né? Para que essa verdade te liberte realmente, né? E o texto de Mateus 11, principalmente, fala sobre, e é isso que a gente tem trazido, né, nos nossos encontros, é a doutrina, né? Não a doutrinação que eles falam, né, de formatar a sua cabeça conforme aquilo que eu penso. Não, é um exame, né, a análise correta das coisas. E o texto ele vai falar sobre duas pessoas, né, da Trindade, que seria o Pai e o Filho, né? Então, tá aí um parâmetro bom para você entender quando a igreja é ruim, é quando ela desconsidera essa separação, né? Mas ao mesmo tempo saiba fazer, né? Isso aí também é outro assunto. Estude, por isso que a teologia ela vai uma coisa puxando outra coisa, né? Você vai estudar a economia da Trindade, Deus não é o Pai, o Pai não é Jesus, Jesus não é o Espírito não é o Pai, mas Jesus é Deus, Deus é o Espírito, Deus, né? Isso é algo complexo, porém doutrinário, né? Então, que formata tudo na fé cristã, né? Formata tudo ao longo da reforma. Pessoas que se esmeraram mesmo em estudar, em ver conceitos, logicamente não inspirados, mas iluminados pelo Espírito Santo, para que estivessem escrevendo, buscando, e assim a gente tivesse materiais fortes hoje para que a gente não caísse em erro também. Né? Lógico, sempre, esses livros à luz das Escrituras, da revelação especial. E aí, falar uma coisa polêmica, mas pode ser que chegue algum momento, você vai olhar algum texto e falar, acho que não colocar, acho que a confissão não colocou bem esse texto, acho que esse texto está falando de outra coisa. Eu com o Isaac estava conversando disso, né? Que uma vez parece que eu não lembro agora o texto, mas eu acho que, apesar do conteúdo que eles colocaram lá, o título, né? No caso foi do catecismo, é um conteúdo bíblico que está ali, você vai achar vários textos, mas um deles que eles utilizaram, para mim, não deveria estar ali. Para mim, não era disso que aquele texto específico estava falando. Porque é um guia, é um norte, é para manter a gente ali digamos, não é manter no pensamento, né, mas manter uma linha doutrinária mesmo, mas obviamente, como você falou, não é inspirado. Pode ter alguma coisa ali que falou, opa, talvez eu usarei outro texto, talvez eu usarei outra palavra aqui. Que nem a gente pega a linha do tempo, que nem hoje, a gente tô podendo ajudar uma igreja estabelecer o reino de uma maneira correta. Então a gente vai estudar lá para trás para poder entender o que é aquilo que hoje não é legal para colocar e fazer uma reforma da reforma, entendeu? E tentar fazer algo melhor. Então, assim, eu creio que hoje a gente precisa, eu creio que isso já deve estar acontecendo aqui no nosso meio, talvez até isso que Deus queira, fazer uma reforma da reforma, porque a gente hoje vive em outro século. As coisas são diferentes, as coisas andaram. Então tem muitas coisas que lá são muito top, mas por parâmetro de hoje, talvez Deus quer fazer algo diferente. Com certeza ele quer, porque Deus ele vai sempre renovando. E a gente procurar, talvez um grupo, ou talvez já tem outros grupos fazendo isso também, né? De uma maneira correta, biblicamente, fazendo esse reembasamento, e que nem o Ali falou, coisa que
passou batido. Talvez os caras colocou ali desnecessário, que não teve a necessidade de colocar. E talvez coisas que a gente estudando agora, que a gente pode chegar no final do estudo, falar, nossa, mas faltou isso aqui, ué. Poderia acrescentar isso aqui dentro da palavra, entendeu? A gente coloca o Emanuel com o Isaac, que é um estudioso mais... O Isaac, além dele ter teologia, está fazendo filosofia, Emanuel também. Então, assim, filosofia não, mas fez teologia. Então, assim, pode ter colocações que Deus talvez pode estar começando um movimento que a gente talvez não tenha ideia no início, mas é algo que pode ser muito grande. Deus fazendo através de duas, três, eu não sei no coração de quem começou, de quem herdeu, mas é algo de Deus para mover e para ajudar, né? Para dar essa direção para as pessoas. E é isso, né? Então, às vezes, sim, o catecismo, a confissão vai ter um outro texto que se encaixa menos, né? Que foram seres humanos que fizeram, né? Mas o mais importante é que, no geral, os documentos de Westminster foram feitos pela Bíblia, né? Tirados da Bíblia, pergunta, resposta, capítulos e referências, né? Aí a gente tem 12 minutos para fechar o nosso encontro. Vou gastar esses 2 minutinhos para me lendo o terceiro parágrafo, que é o que a gente mais discutiu aqui, vocês vão ver. Por que eu estou falando? Olha só o que diz o terceiro parágrafo. Os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. Não são, portanto, de autoridade da Igreja de Deus, nem de modo algum pode ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos, né? Então, eu acho que só cabe a leitura, que a gente já conversou bastante nos primeiros 30 minutos sobre isso, né? A questão dos apócrifos, e eu acho que a gente pode terminar, então, esse terceiro parágrafo com esses 3 textos do terceiro parágrafo, né? Primeiro, está em Lucas 24, 27 e 44. Lucas 24, 27 e 44. Aí diz assim: começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, punha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. A seguir, Jesus lhe disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, os profetas e nos Salmos. Então esse texto é perfeito para dizer a nós, para fechar nosso encontro, né? Jesus aqui no caminho de Emaús, ele faz um sermão de Gênesis a Malaquias, dizendo, olha, poderíamos dizer, né, lá no princípio, eu fiz, estava lá, né? No Êxodo, eu era a nuvem, eu era a pedra, né? No Levítico, preparação para o que eu ia fazer. Então ele expunha, acho que maravilhoso esse texto, né? Jesus falando para nós, o Antigo Testamento é sobre mim. Eu estive lá, é sobre mim, é importante, né? Então acho que é bem isso que a gente precisa ler. Aí eu vou ler os outros 2, e aí a gente faz os comentários finais cada um, tá? O outro é Romanos 3, 2. Porque os judeus foram confiados oráculos de Deus, né? Aos judeus, né? Que é simples, vieram de lá, eles escreveram o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não tem ninguém que não é judeu que não escreveu a Bíblia, né? Os escritores são todos judeus, né? A salvação vem de lá, nesse sentido que Cristo veio de lá, né? E 2 Pedro 1:21. Porque nunca, será o Alfa abre aqui, 2 Pedro 1:21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Outro texto claro, né? Não foi por questão, diz outro texto, né? Elucidação, profecia, simplesmente humana. Tá no 20, né, Alf? É isso mesmo. Não foi alguém que achou, isso aqui tá bonito, deixa eu pôr isso na Bíblia, porque a Bíblia tem que ter isso aqui. Não foi. Mas diz o texto, homens santos, separados, né? Lembra
texto hebraico para santo é partido, cortado, fora, separado. Homens separados, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então essa é a Bíblia. Esses são os textos da Bíblia, né? E esses eram os meus comentários sobre esses textos. E aí eu começando com o Diego, que falou bastante na reunião inteira, comentários finais nos 8 minutinhos que nós temos, então cada um tem aí uns 2 minutinhos para falar. Diego. Sobre tudo, aí fechando a reunião. Então, o que eu queria falar aqui é que, ainda sobre os apócrifos, né? Isaac bem disse aí, significa oculto. A Igreja Católica aceitava, né, eles ali como uma fonte de conhecimento, né, para eles, só que eles não tinham eles como canônicos, né? E ali no século XVI, quando Martim Lutero ele inicia a reforma, que inicia bem antes dele, né? Depois desse início aí, esse pontapé inicial que ele dá aí, a Igreja Católica ela se reúne, né, no Concílio de Trento, e esses livros aí ocultos, eles pegam eles e colocam ele no cânon católico, né? Ali a gente vai ver, se a gente for estudar um pouco mais a fundo, que tem alguns ensinos desses livros que vão validar doutrinas que os católicos adotam. Era só isso que eu queria dizer. Mas aqui, só para estender mais um pouquinho, eu dei uma pesquisada aqui. O livro de Sabedoria de Salomão ensina a criação do mundo a partir da matéria pré-existente. Está lá em Sabedoria de Salomão 11:17. O livro de Eclesiástico ensina que dar esmola traz a expiação de pecados. Está lá em 3:30. O livro de Baruque diz que Deus ouve as orações dos mortos. Está lá em Baruque 3:4. Então, assim, contradiz os próprios ensinos das Escrituras, né? Por isso que Lutero rejeitou esses livros. E nós também, aí, como uma herança da Reforma, também rejeitamos esses livros, né? Porque eles contradizem os ensinos das Escrituras. E mais algo que eu queria dizer aí, que às vezes quem for assistir a live às vezes não tem esse conhecimento, ainda lá no no parágrafo 2 do capítulo 1, vai dizer que os livros do Antigo e Novo Testamento são inspirados por Deus, né? Inspiração é o processo pelo qual Deus agiu através dos autores humanos para comunicar a sua revelação, né? E o termo original grego aí, se fosse traduzido literalmente, significaria sopro de Deus, né? E se refere a Deus como fonte final das Escrituras. Deus usou homens, mas em última instância, Deus é o autor das Escrituras. E elas são totalmente inspiradas por Deus, né? Nós cremos que tudo ali é inspirado por Deus, ao contrário dos liberais que vão dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Nós já cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Acho que é importante frisar isso aí, né, para quem for assistir, que não tiver esse conhecimento, ficar bem claro aí para todos. Então, pessoal, está me ouvindo? Então, sim. Perfeito, Diego, muito bom. Agora o Leonardo, palavras finais, por favor. O texto de Lucas aqui, 24, que foi lido pelo reverendo Isaac, no versículo 25 ele fala: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. É interessante a gente entender sobre isso, porque
Os ímpios, aqueles que não creem na Bíblia, aqueles que não entendem as Sagradas Escrituras, são necios e tardos, porque eles não acreditam, eles não creem nas Escrituras. Mas é interessante a gente entender o porquê disso também. Muitas vezes não é um problema intelectual, né? Eles até lêem um versículo, como o próprio Caio Fábio, a gente sabe que ele entende de uma maneira o que as Escrituras estão dizendo, mas de uma maneira espiritual ele não consegue discernir, porque na verdade é o Espírito Santo que toca no coração, né? Mas é interessante a gente pregar a palavra, porque no momento ali que eles encontraram com Jesus, Jesus esclareceu o que estava no coração deles, a gente vê depois no versículo 31 que eles abriram os olhos. Então, só é aberto os olhos quem tem um contato com as Escrituras e o Espírito Santo falando no coração. Perfeito, Léo. Muito bom. O Alifer, últimas palavras. Acho que se eu fosse dar um resuminho do que a gente falou, seria principalmente por que a escritura é como é, por que são esses livros. Então, foram critérios muito coerentes que foram utilizados para colocar, não colocar, né? Mas para confirmar a autoridade, nem a confirmar também é a melhor palavra, reconhecer. Acho que a melhor palavra é reconhecer. Para reconhecer esses livros, foram adotados critérios muito importantes, como a gente mencionou ali, né? A ausência do cânon hebraico, ou a presença, né? Para aceitar, confirmar um livro. A questão das referências em vários livros da Bíblia apontando para esse outro livro. O testemunho histórico que a gente tinha comentado, né? Coisa que os pais da igreja assumiram como livros canônicos ou não. O conteúdo doutrinário e o critério esses foram os critérios, né, da canonicidade ali dos livros. Então, são critérios que, para além do ponto de vista espiritual, porque, obviamente, é a ação de Deus sobre o homem para reconhecer, seria reconhecer mesmo, reconhecer a autoridade desses livros, também são critérios muito, muito inteligentes, né? Por exemplo, um pseudepígrafo que a gente não falou muito, mas um livro que alguém escreveu se passando por Enoque, por exemplo, que é o caso do livro de Enoque. Bom, sabe-se que não foi Enoque que escreveu. Portanto, já vamos descartar, porque o autor fala que foi Enoque que fez. No fim das contas, a gente sabe que não foi ele. Bom, já vamos descartar. É um livro que ele contradiz nitidamente alguma coisa que Jesus falou. Vamos excluir. Tá claro que Jesus falou isso em Mateus, em Lucas, em Marcos, em João. Então joga fora o que foi falado ali. O Diego estava mencionando, acho que foi Macabeus ali, né, que incentiva a oração pelos mortos. Antigo e Novo Testamento já falam sobre isso, que isso não tem efeito, isso não é... Aliás, é uma prática que Deus condenou, se você for olhar em outros livros ali. Então, mais um livro sai da escritura, não deve estar ali. Livros que os próprios hebreus consideravam que não tinham significado, os próprios judeus, né, consideravam que não tinham significado nenhum. Tira da escritura. Então, assim, são pontos muito coerentes entre si, né, para poder não aceitar ou aceitar um livro. E aí, é lógico, como eu estou falando, são argumentos que à primeira vista são racionais, são humanos, mas acredito eu que toda razão muito bem fundamentada, ela vem de Deus, porque ele é a própria verdade, né? Jesus não fala, eu sou a verdade, ele não é a verdade. Então, essas verdades que a gente consegue chegar do ponto de vista racional, elas também vêm de Deus. Tá? Então, eu acho que isso aí é um ponto muito importante. E aí que está a nossa diferença para a Igreja Católica, né? Que é a Igreja ou os reformadores, eles não dão autoridade para a Escritura. Eles reconhecem a autoridade da Escritura no sentido de que a gente lê e fala, opa, realmente isso aqui é inspirado, né? Mas não determinando o que é, né? Por isso que a gente até mencionado lá no texto de Pedro, acho que foi o texto de Pedro mesmo que a gente leu, dele falando, olha, tudo que está aqui na Escritura, tudo que a gente está falando, já foi revelado pelos profetas, a igreja está fundamentada sobre os apóstolos e sobre os profetas,
E aí a gente imagina, né, sobre as pessoas que andaram junto com esses apóstolos, com esses profetas de perto. Então, o próprio critério para entender um livro como inspirado, ele sai da própria escritura, da própria palavra de Deus. Então, acho que é importante isso. O lema da igreja protestante, da igreja reformada, é a escritura, principalmente, é o centro de tudo ali. E para definir o que é a escritura, nada está muito distante do que a própria escritura diz, né? Perfeito. Volto no Diego que levantou a mão, depois o Manu, considerações finais. O reverendo falou que eu falei pouco aí. Vocês viram que eu mudei de cenário aí, mas porque a lâmpada lá do quarto queimou. E só para concluir, eu esqueci de dizer, é bom deixar assim bem claro, enfatizar que as escrituras do Antigo e Novo Testamentos, elas são a nossa regra de fé e prática. Ou seja, tudo aquilo que nós cremos vem delas e tudo aquilo que praticamos também vem delas. É só para concluir a minha contribuição aí. Perfeito, meu querido. Perguntaram a Spurgeon qual que era o testamento mais importante da Bíblia, né? E isso a gente também aplica aos livros, né? E ele diz que é como um passarinho, né? Qual que é a asa mais importante? Então, é fato, né? A Bíblia, ela é em tudo se completando. A melhor hermenêutica, por exemplo, é quando a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Então a gente consegue ver a ação de Deus através do Espírito Santo, né, no coração destes que ouvem, estudam, refletem, remastigam, né, e são solidificados dia após dia. Então, meu comentário é basicamente o cuidado, né, sobre isso, né, em relação às escrituras, tratá-la como uma joia preciosa, porque contém o Evangelho de Cristo, né? Contém a ação do Espírito, e nós vemos que ao longo de todo o Antigo Testamento, por exemplo, apontando para Cristo, né? E novo a concretização daquilo que tudo foi apontado, nós vemos a nossa história, né? E a revelação é importante por causa disso. Nós fazemos parte dessa história. Como o Billy Graham também dizia, que a gente pode ficar tranquilo, né? Porque ele já leu o final. E é realmente isso. Nós estamos dentro dessa história. Por isso que é muito importante, e qualquer coisa que digam fora ao que o Senhor revela na sua revelação é especulação, né? É pretexto. Mas ele nos direciona verdadeiramente a uma adoração verdadeira dentro da sua palavra. Então a gente buscar a importância disso, né? E principalmente sempre buscar a verdade dele, porque isso vai fazer com que a gente veja o que é verdade ou não. Eu tenho certeza que nós 6 aqui e aqueles que vão assistir esse vídeo, a gente tem um ponto em comum. Ninguém gosta de se fazer ser feito de bobo, né? E quando a gente não estuda, não lê, e apenas é levado por comentários das pessoas e dos outros, a gente é feito de bobo. Porque a gente não tem como delinear se é verdade ou não, né? Apenas com a palavra e a revelação do Senhor. A verdade é bíblica, a verdade não é daqueles que estão falando. Até mesmo aquele que está falando a verdade bíblica, não é ele que está falando, né? É o próprio Espírito, através da ação, instrumentalidade daquele que está lá na frente. Então, que Deus nos conduza também nisso, né? Lembrados de que é o Senhor que nos traz clareza e aplicação daquilo que também, tudo que comentamos hoje aqui à noite. Isso aí. Leandro, palavras finais?
Benção demais, nossa, muito top. E para quem vê e para poder entender, a gente não foi criado para estar separado de Deus. A gente foi criado para estar junto e ter um relacionamento com Deus. Mas infelizmente isso foi quebrado. Então a Bíblia é o detalhe de Deus a cada folha que a gente decorre nela. É Deus se revelando a gente. É aqui que a gente vai entender. Ele deixou isso aqui para entender o que, que ele é. Que ele é amor, mas ele também é justiça. Ele tem misericórdia, mas ele também tem a ira. Então, assim, é um Deus que ele, ele absorve, mas ele também condena. Então, ele vem ensinando isso pra gente. Então, tudo que a gente falou aqui é tudo muito importante. Talvez para uma pessoa que vai pegar o meio do caminho para entender. Foi a maneira que Deus encontrou para a gente ter esse acesso de novo. E o bacana é que Jesus ele cita Moisés nos cinco Pentateucos ali, porque é o que direciona para Jesus. É o Pentateuco, são 5 livros de Moisés ali que direciona ali para Cristo. Que fala, ó, não, vai vir. E a palavra fala que um dia de Deus é 1000 dos nossos dias. Então, assim, Deus ele está ainda fazendo. Enquanto a gente toma aqui, ele foi deixando os detalhes para a gente ir redescobrindo ele através desse tempo. Então, assim, é muito maravilhoso a gente ter essa convicção, essa certeza. E quando a gente olha para tudo que foi criado e quando a gente caminha, né, com os nossos pés aqui, tem a certeza de um Pai maravilhoso que nunca vai abandonar a gente, de um Deus que está sempre presente com a gente, de um Deus que quer ter esse relacionamento verdadeiro, essa confiança. A gente tem ele cuida, ele provê, ele dá o sustento. E cada dia que a gente acorda é a misericórdia se renovando, é mais um dia para a gente poder fazer algo. Então, assim, que possa mesmo a pessoa entender que todo catecismo, tudo isso que está fazendo, a confissão de fé, entender que Deus, ele se revela a quem ele quer. E as pessoas têm esse privilégio, porque se alguém estiver vendo esse vídeo e entendendo o que Deus está falando, ele está se revelando para você. Ele está mudando a tua história, ele está mudando a tua vida, ele vai mudar a tua trajetória, você vai pensar diferente, você vai caminhar com os pés na terra, mas a cabeça no céu. E vai se tornar uma árvore plantada de cabeça para baixo. A raiz é ligada ao céu. E essa raiz ela vai interligando com vidas, e essas vidas estão todas num só propósito de Deus. Porque olha para você ver, eu não conheci o Leonardo, não conheci o Manuel, o Aleph a gente já teve num acampamento, mas Deus ele vai interligando. E tudo, assim, eu creio que o livro da vida vai ter o livro do Leandro, o livro do Isaac, aquilo que a gente está produzindo, né? Aquilo que a gente está produzindo através da graça que Deus derramou sobre as nossas vidas, para a gente poder fazer o nosso melhor. Porque, graças a Deus, a gente tem a luz das Escrituras. A gente hoje, a gente pode fazer isso aqui que a gente está fazendo, porque o tempo está escasso. Daqui a um tempo a gente não vai poder fazer isso mais. Então, assim, e o que foi falado sobre a divulgação, a gente vê vários, você vê o TJ aí andando bastante, para tudo quanto é lado aí, e às vezes a gente tem preguiça de ir para o evangelismo, de fazer algo. Então, são todas essas inspirações que foi falado hoje na noite, para a gente ter essa convicção, que o nosso Deus é o Deus vivo, é o Deus da palavra, é o Deus que nos escolheu, que nos elegeu antes da fundação do mundo, e nada nem ninguém vai mudar a nossa história, a nossa vida, a nossa essência, porque é o Criador de tudo, né, que nos fez, e é Ele que está nos dando a direção. E quando a gente se permite ser usado, Deus ele vai fazer. Eu creio que esse movimento é um movimento muito grande, que Deus ele está começando, e vai ser algo assim transformador, porque para mim a vida está sendo transformador. Cada detalhe, ver o ponto de cada um, como cada um fala, porque Deus ele usa, que nem a gente pega o livro da Bíblia, cada um da sua maneira, né? Um jeito de falar, o outro mais simples. Eu, assim, praticamente, da turma que tem menos conhecimento aí é eu. Mas eu me sinto privilegiado de estar junto e de estar nessa caminhada, de ter o privilégio de caminhar com pessoas que querem servir a Deus, querem conhecer, querem entender, mas por que que a Bíblia existe? E esse é o nosso alvo, de fazer o pessoal entender o motivo tão maravilhoso e tão extraordinário que faz a gente ter essa fé e continuar seguindo
porque é o próprio Deus que derrama, né? Porque a gente, pela gente mesmo, a gente é incapaz de fazer qualquer coisa de bem. É isso, pessoal. Esse foi o nosso grupo Voz da Reforma, nosso segundo capítulo, né? Segunda reunião. Semana que vem a gente vai voltar com o quarto capítulo, o quarto parágrafo do primeiro capítulo sobre a Escritura. Então, você que está assistindo aí, nos assistiu, curte, comente, se inscreva no nosso canal lá no YouTube. Aos irmãos participantes, vamos divulgar, né? Para que mais pessoas tenham esse conhecimento. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Faltou